Shalom, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar do trono de Lilith, Ishtar ou Artemisia, responsável pelo desejo reprimido, paixão e magia. De seu nome também se originou o lesbianismo, Likha ou lésbica. Kama Sutra e o vampirismo também faz parte aí dos seus feitos. A deusa do oculto da noite era também a principal deusa do tempo de Esther na Bíblia. Dentre os seus atributos a gente vê fertilidade, ataca no amor, família, sexo, mas também era tida pelos seus súditos lá como a soberana da guerra, representada aí como colecionadora de diamantes e vingativa, também relacionada com feras, também conhecida como Belti, senhora, o equivalente ao italiano como Madonna ou Belliti, Nossa Senhora. Presta atenção como é que ela é conhecida nos tempos de Jeremias. Os filhos apanharam a lenha e os pais acendem fogo e as mulheres preparam massa para fazerem bolos, a rainha do céu ou oferta de cereais. Esse trono é adorado desde Ur, a terra que Abraão nasceu, você se lembra? Lá ela era conhecida como a deusa Aserá, um arquétipo da divindade lunar. Na Suméria, no tempo do profeta Jeremias, Lilith era associada a uma árvore grande colocada nos pátios dos templos, inclusive no templo de Salomão. Os postes de Aserá foram proibidos em Deuteronômio. Jamais levante um poste de madeira para Aserá junto ao altar que edificarem para o Senhor teu Deus. Os amuletos ugaríticos mostram uma árvore da vida. Você já viu aqueles amuletos? Em miniatura que cresce na barriga de Aserá. Já no reino de Nabucodonosor II, na época do profeta Daniel, existia um monumento chamado Portal de Ishtar, e até hoje existe no Museu Britânico. Ele representa ali a fertilidade, é o principal portal da cidade, tá? Que dá acesso à Babilônia, o 8º portal. O profeta Daniel provavelmente passou por essa porta na primeira deportação dos judeus para a Babilônia, em 2 Reis 24, de 1 a 2, e Daniel 1, de 1 a 2. Lilith está ligada ao terror noturno, sonhos eróticos, íncubos e súncubos. Trabalha atacando casamentos e trazendo ansiedade, atraca muito a mente. Ela age colocando véus e amarrando fitas nos braços de suas vítimas. Depois você leia o livro de Ezequiel. Esse trono consegue carta branca para agir em todas as outras tribos, atacando-as. Por quê? Porque a Lua tem uma ligação específica com a Terra, é o satélite natural da Terra, né? E esse trono, através da natureza, percebeu que pode influenciar as coisas aqui e ela simplesmente, né? Por isso que a natureza geme aguardando a redenção. A Bíblia confronta a deusa da lua e ela admoesta o povo a não adorá-la. Entretanto, nem sempre o povo obedeceu às advertências do Senhor e trazendo assim consequências catastróficas às suas famílias. E ainda hoje muitos cristãos dizem não adorar mais a lua, né? Assim como aconteceu no passado com o povo de Deus. Mas é muito fácil para esse trono conseguir adoração sem ao menos as pessoas perceberem. Não são poucos os testemunhos de cristãos que, por exemplo, chegam a gostar, né, de terem relações sexuais, aí sonharem que estão tendo relações sexuais e acordarem sentindo prazer mesmo. Na verdade, eles foram atacados aí, tiveram relações com íncubos e súncubos. Muitas e muitas das vezes. Veja o que está escrito lá em Salmos 121. Você vai entender o quanto esse salmo vai te ajudar a identificar os ataques de Lilith. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Os dois molestadores que Davi está falando nesse salmo são Lilith e Apolo, tidos como deusa da lua e deus do sol, respectivamente. A gente percebe que em Salmos 91 eles também são citados, tá? E eles se revezam no ataque. Apolo ataca com flechas na mente, que buscam um alvo durante o dia. Também atua como demônio da destruição do meio-dia, enquanto Lilith é a praga que se move sorrateira na escuridão e também traz o pavor noturno. Vamos analisar o que o Salmo 121 tem de segredo. Vamos colocar a lupa ali no que Davi está querendo dizer para nós. Quando diz que nem o sol nem a lua irá molestar aqueles que estão guardados em Deus, a palavra usada no original desse texto
né, no Salmo 121, é shemesh, tá? É uma palavra hebraica porque esse texto foi escrito primeiramente em hebraico. Em português, ele quer dizer copular ou molestar. Sabe qual a tradução literal para esse verbo? Manter relação sexual. Então, como o sol, aquele que a gente vê no céu todos os dias, poderia ter relação sexual com alguém? Não é o sol que a Bíblia está falando aqui, mas sim ao Deus Sol. Como a Lua, satélite natural da Terra, poderia manter relações sexuais com alguém? Aqui fica claro que a Bíblia está se referindo à deusa da Lua. E se a gente for mais fundo, colocar a lupa um pouquinho mais profundo nessas expressões? A expressão traduzida como molestar à noite, a gente vai perceber que a raiz hebraica usada nesse texto conduz claramente a um ataque de Lilith. Presta atenção. A palavra usada nesse salmo vem da raiz lail. Nesse verbo originam-se as seguintes palavras: noite, né, molestar à noite ou passar a noite, misturado no sentido de híbridos ou mutantes, como os gigantes citados na Bíblia em Gênesis 6. Veja isso. Lilith é tida por seus súditos aí como deusa, mãe dos gigantes e da raça de mutantes no mundo. Este mesmo verbo é usado para a palavra gemer ou uivar também. Então, mãe dos gigantes, híbridos, uivar, passar a noite. Todos sabemos que o lobo tem fama de uivar para a lua, né? Você já viu também desenhos animados, quando um homem se sente atraído, né, por alguém e de repente ele começa a uivar de desejos? Os machos lobos mantidos isolados das fêmeas no cio, eles podem uivar de forma contínua aí. E o lobo é um dos símbolos de Lilith, sendo que pode representar outros tronos também. O uivar para a lua faz alusão a um ritual satânico e macabro envolvendo o sexo entre animais, demônios ou até mutantes com seres humanos. Ou você acha que não existem pessoas vivendo na Terra secretamente que foram alteradas geneticamente nesses rituais? Assim como nos tempos de Noé. Eu sempre friso a importância de estudar a Bíblia nos seus originais. Isso porque os segredos escondidos por trás das palavras são irrefutáveis. No português, por exemplo, quando você fala manga, você pode estar se referindo à manga de blusa e à manga de uma fruta. E isso acontece com todos os idiomas. Tá? Então, quando eu digo a você sobre híbridos, pessoas geneticamente modificadas, quantas doenças a gente conhece que foram trazidas pelos animais e aí, por conta de toda essa prática, né, impura diante de Deus e acabou contaminando a humanidade, como AIDS, por exemplo, né? Eu entendo perfeitamente quando eu leio isso tudo, quando Davi exclamou: com profundidade as riquezas, a sabedoria, o conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos, impenetráveis aí os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Nós percebemos a profundeza das Escrituras quando a gente coloca a lupa nelas. Entender esse salmo, como eu já disse para você, vai te ajudar a identificar em poucas linhas, porque é um salmo curtinho, como se defender de Lilith. Vamos ler o salmo todo? Elevarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará tropeçar o teu pé, ou seja, não te deixará cair. Aquele que te guarda não cochilará ou tosquenejará. Eis que não cochilará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua te molestará, aqui eu que estou acrescentando molestará, à noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Salmo 121, ele tem só 8 versículos. Vamos analisar um por um, tá? O teu socorro contra Lilith e Apolo, contra a molestação do seu corpo, vem apenas de Deus. A gente sabe que na Bíblia, muitas vezes a gente tem orientação de quê? Procurar os irmãos, né? Confessar o pecado uns aos outros, buscar oração, nos consagrar. Muitas são as armas que podemos usar para nos proteger das ciladas malignas. Mas no caso de Lilith, o socorro
só pode vir de uma única pessoa, o Senhor. Não estamos lidando com qualquer espírito maligno. Você deve pedir e clamar para acessar o Monte Santo. Olha, leva os meus olhos para o monte. Por quê? Porque os seus olhos precisam estar se dirigindo para lá. Lá no Monte Santo está o seu socorro. E quem mora no Monte Santo? Deus. É por isso que eu sempre friso para vocês a importância do Salmo 15. Ele é curtinho também, mas traz muitos segredos. Nesse salmo, Davi descreve todas as condições para acessar o Monte Santo. E se você identificar, que não está dentre todas essas condições, que você está cometendo algum pecado que te faça não acessar o Monte Santo, eu indico fortemente que você confesse e deixe esse pecado urgentemente. Não vale a pena. Pois caso você não acesse esse lugar, o teu corpo, a tua alma, podem ficar aí vulneráveis aos ataques de Lilith e outros demônios, ou espíritos malignos. Vamos voltar ao Salmo 121. No verso 3 está dizendo que ele não deixará que o nosso pé tropece. Ou seja, Apolo trabalha durante o dia para implantar várias armadilhas para que você caia no laço do passarinheiro. Sem saber de nada, atordoado, sem saber que você já está preso, você se torna presa fácil para Lilith à noite. Repare que no Salmo 91 ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo será livrado do laço do passarinheiro. No livro de Ezequiel, o Senhor se ira contra as feiticeiras que adoravam a deusa da lua e o deus Sol, dizendo que elas prenderam o povo como passarinhos e que ele ia libertá-los. Preste atenção nos códigos e passe a ler a Bíblia de uma outra maneira, de uma maneira diferente do que você tem lido, sabe? Comece a fazer conexões. Ainda no verso 3 fica claro que o Senhor faz guarda à noite, sem cochilar. Por quê? Por que a sua guarda é à noite? Para te proteger da lua. Peça ao Senhor que reforce os anjos ao seu redor, as suas guardas, para que você esteja realmente protegido ali, caso você esteja percebendo algum ataque de Lilith. Por fim, a gente vê claramente quando lemos que o sol não te molestará de dia, nem a lua te molestará de noite. Essa expressão, como eu acabei de explicar para você um pouco tempo atrás, ela pode ser traduzida como literalmente relação sexual forçada, gente, Em seguida, o salmista diz que o Senhor guardará de todo mal. E esse mal é citado, dentre outras passagens, no livro de Gênesis, quando o Senhor fala da contaminação da carne, através do pecado de imoralidade sexual. O Senhor nos faz uma promessa nesse salmo, que Ele guardará a nossa alma. Sabemos que toda relação sexual entre um homem e uma mulher produz um laço de alma, uma vez que a relação sexual, de acordo com a Bíblia, transforma você, e a pessoa com quem você teve relação sexual em uma só carne, casando-se ou não. De fato, a essência de uma pessoa passa para outra e vice-versa. Você se contamina caso você esteja fazendo isso com a pessoa errada. Esse também é o motivo que Paulo, por exemplo, diz que no casamento a gente está protegido. Fala que o esposo, se for não crente, através da relação sexual, a esposa crente pode santificá-lo. E por quê? Porque a essência dela passa para ele. E o mal sempre perde para a luz. A Bíblia diz que a luz sobrepõe as trevas. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sendo assim, o último versículo do Salmo 121 diz que o Senhor guardará a tua entrada e a sua saída. Quais são as entradas e saídas da tua alma, gente? No verso anterior, o Senhor fala que vai guardar a tua alma. E uma das entradas do teu corpo que dá acesso à tua alma é o teu órgão genital. Quando um homem, por exemplo, introduz o seu órgão genital em uma mulher, configura-se o quê? Numa entrada. Quando a mulher dá à luz a uma criança, configura-se no quê? Numa saída. Entrada e saída. São todas as entradas e todas as saídas. O Senhor não especificou isso. Aqui o Senhor está querendo nos falar algo muito profundo, envolvendo a nossa semente, o nosso ventre, a nossa santidade. Lilith é sutil e pode atacar de várias formas. Quando um homem e uma mulher, dentro de um casamento, não sentem mais desejo sexual um pelo outro, pode ser um ataque de Lilith. A pessoa que sente dores durante a relação sexual, não gosta de sexo, pode ser um ataque de Lilith.
ansiedade, pesadelos, paralisia do sono, rituais tântricos, sonhos eróticos, adultério, misticismo, esoterismo. Ela é toda cheia de magia, espírito de loucura. Quantas vezes você já ouviu as pessoas usarem a expressão, nossa, estou no mundo da lua. Isso significa que a pessoa está totalmente distraída do que está acontecendo na realidade, né? Não pode usar essa expressão. O Senhor Jesus, ele cura um lunático. Você se lembra disso? Está na Bíblia. O Senhor cura um lunático, né? Que fazia, e esse espírito que estava nele fazia as pessoas, o rapaz, convulsionar. Tá? Então ela ataca na mente das mulheres, tá? Para essa independência exagerada, não quero me casar agora, não quero ter filho, né? Aquela coisa muito assim. Muitas vezes Lilith está relacionada com convulsões por causa disso. A gente vê na Bíblia que nem sempre as convulsões são de origem natural. Ela também é responsável por manter a mente das pessoas cativas ou presas aos traumas passados, para que assim ela possa contribuir para uma depressão ou ansiedade, né, futura, mas focando sempre em destruição da família. Esse é o seu principal objetivo. Uma pessoa traumatizada dificilmente consegue usufruir bem de um casamento, ser uma boa esposa, uma boa mãe, de uma forma plena, se não tiver passado por um processo de cura, né? Um dos decretos contra esse principado está lá em Salmos 91, Salmos 23 e Salmos 29. Lilith incentiva cultos nas florestas, onde ela mesma é representada por uma árvore frondosa. Diz-se da árvore que tem muitas folhas. No livro de Jeremias, confronta o trono do povo que se desviou dos caminhos do Senhor e voltaram a prestar culto para Lilith, tá? Dessa forma. Eles faziam rituais tântricos, tá? Debaixo de toda a árvore frondosa. Olha o que está escrito. Na cultura pagã adotada pelas tribos de Israel, no tempo de Jeremias, uma árvore cresce no jardim de Lilith em Uruk, cidade onde Abraão nasceu, cuja madeira, né, ela pretende planejar e construir um novo trono de madeira. Após 10 anos de crescimento, ela vem para colher e encontra uma serpente vivendo na base dessa árvore, um pássaro criando filhotes em sua coroa e uma serpente que fez uma casa em seu tronco. A serpente é morta, então o pássaro voou para as montanhas e com seus filhotes, enquanto Lilith terrivelmente destrói sua casa e corre para a floresta, com medo do Senhor, né? Só pode, mas o Senhor se fez pastor de Rúben e o supre de todas as formas. Ele faz Rúben deitar em verdes pastos, guiando mansamente a águas tranquilas, porque Lilith tenta fazer com que suas vítimas cedam à impulsividade de águas, ondas turbulentas. Presta atenção no que Jacó disse para o seu filho Rúben. Impetuoso como a água, contaminaste a sua genética ao ter relações sexuais com minha esposa, tá? Parafraseando aí Gênesis 49. Em Salmos 29, Deus dá um decreto através da sua potente voz e diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Aqui tem código, são madeiras. A voz do Senhor faz saltar todos eles como bezerros ao Líbano, Sion, com filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor faz tremer o deserto, que é o habitat de Lilith, e deixa as florestas descobertas ou nuas. Se você descobre as florestas, se você descobre todas aquelas folhas, se você as deixa nua, você consegue enxergar os ataques de Lilith. Você consegue entender e repreender em nome de Jesus a partir do momento também que você deixa toda a área de legalidade na tua vida. Quantas vezes um esposo e uma esposa estão tendo problemas íntimos, por exemplo, né? E acabam que no casamento deles não acontece nada, mas às vezes o filho deles está sofrendo um ataque que eles nem imaginam por causa dessa legalidade. Às vezes, casais que estão lá juntos, olha, nós somos casados, vamos assistir um filme pornô, e na realidade
ele está atraindo aí esse espírito e vai para quem? Vai atacar o filhinho, vai atacar a filhinha deles, tá? Então, pessoal, não é brincadeira. É algo muito sério. Por isso que é preciso submeter todos os nossos 5 sentidos. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, precisa louvar ao Senhor e precisa ser submetido à palavra de Deus. Deus abençoe você. E vamos para a próxima aula?